Olá pessoal, mais um papo despolitizado e hoje aqui com Valdir José Esquiavão Júnior, vereador da cidade de São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado, Igor, pelo convite, agradeço imensamente e vamos bater esse papo descontraído. É legal. A ideia, como as pessoas já estão acostumadas, é um papo despolitizado e eu quero saber quem é, de onde veio. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória lá na infância, como é que foi essa questão dos pais, a sua referência de família? Bom, graças a Deus eu tenho uma família muito bem estruturada, uma família muito unida. Meu pai, trabalhador, ele tinha um botequinho, né? E minha mãe professora, hoje ela é professora da rede municipal. Sou o filho do meio, tenho 2 irmãos, o irmão mais velho, que hoje toma conta do restaurante, e tenho uma irmã mais nova, que ela é professora também da rede particular aqui de educação da cidade de São Paulo. Meu pai vem de família muito, muito humilde, muito simples. Ele passou a vida inteira trabalhando, tinha o botequinho dele lá, o bar, chamado Bar do Filé, porque só vendia filé. Ah, é isso? Legal. E aí, uma pessoa que veio aqui para trabalhar, trabalhador, uma pessoa que tinha 3 amores na vida dele. Um era a família, outro o boteco e o outro o Corinthians. E aí foi a nossa base familiar. E aí, infelizmente, perdi meu pai em 2020 na pandemia, né, pro Covid. E hoje, graças a Deus, nós demos continuidade em tudo que ele nos proporcionou. E o restaurante ainda existe? O restaurante existe. Estamos lá há 50 anos, desde 1971. Sem fazer propaganda, mas onde é que fica? Fica na Vila Mariana, na Avenida Lins de Vasconcelos, número 1515. Vai lá comer um filé à parmegiana, vão adorar, carro-chefe da casa. Bacana, bacana. Já deu até vontade de comer, só pelo nome deu vontade de comer. Legal. E aí você trabalha junto com ele, né, no bar, no restaurante. É um restaurante, na verdade, né? Começou... na verdade assim, né? E aí meu irmão fez administração de empresas, faculdade, e foi trabalhar junto lá no restaurante com meu pai. E eu tive o sonho sempre de ser jogador de futebol, então eu fui atrás de realizar o meu sonho, né? Então eu estudava, jogava futebol e nas horas vagas trabalhava também no restaurante. E o restaurante era um boteco, na verdade, então a gente abria às 5 horas da manhã, fechava às 11 horas da noite, às 23 horas. E meu pai, em determinado período da vida, com 9 anos eu comecei a ir pro bar, né, que a gente chamava. Então a gente acordava 4h30 da manhã, naquele tempo você chegava no bar, era aquelas máquinas de café de resistência. Então você tinha que ligar a máquina, esperar ela esquentar, para você ferver a água para poder fazer o café da manhã. E ao lado do bar, tinha 2 empresas, a Sabesp e uma outra empresa chamada Lanzara, que faz rótulos da Nestlé, uma gráfica muito grande, tinha mais de 2.000 funcionários. E o engraçado era que às 5 horas da manhã, a gente fazia o café para quem ia entrar às 6 horas na gráfica, e às 6h10 chegava o pessoal para tomar cerveja e os quentes, né, rabo de galo, Maria Mole naquela época, que era o pessoal que saía do trabalho. Então tinha... era muito engraçado. São 2 turnos ali 2 virando. turnos às 6 da manhã. Mas oposto, um era café e o outro era para esquentar, para poder quente. Sair do... Então a gente chegava na hora do almoço já cansado, porque a rotina começava muito cedo, né? E aí depois, às 11 horas, a gente já começava a preparar, 10h30, 11 horas, já começava a preparar o bar, que meu pai, nós vendíamos 500 almoços por dia. Então era aquele botequinho de balcão, com os bancos fixos. Sim. E a gente servia os PFs, né? Na época chamado comerciais. Uhum. Então, eu quero um comercial. Então era o picadinho, o macarrão com frango, ou o bife a rolê na terça, na quarta feijoada, na quinta-feira era o macarrão com carne ou frango. E isso o senhor tinha 11 anos. 11 anos. Então começou cedo, né? Comecei cedo. Mas e o futebol? E aí eu fui... O que deu o futebol? Então, aí eu trabalhava e treinava, e aí fui fazer teste no Corinthians, e aí passei no teste lá na escolinha. E aí no Corinthians eu joguei por 12 anos. Fiquei lá, e aí depois, quando eu me profissionalizei no Corinthians, né,
fazia treino, filé e estudava à noite. E aí eu fui para fora, aí fui para o México, fui fazer um teste no Clube América, e aí fiquei no México por 1 ano e depois de lá fui para a Bélgica. E aí na Bélgica também fiquei por 1 ano. E quando eu estava na Bélgica, um dia eu liguei para o meu pai, telefonei para o meu pai, e meu pai não me reconhecia no telefone. E aí eu falei, pai, seu filho? Eu falei, não tenho nenhum filho chamado Júlio. Meu pai tinha tido um AVC. E aí meu pai não lembrava. E aí eu larguei tudo e vim embora para cá. E aí meu passe ficou preso na FIFA 2 anos, eu não pude jogar mais, enfim. E aí voltei e fui fazer faculdade de Direito. Às vezes, pelo que eu estou vendo, nem tudo é tão ruim assim, né? Nem tudo é tão ruim. A volta, na verdade, lógico que em relação ao seu pai é bem ruim, mas às vezes um passinho para o lado... Eu acho que a gente tem sonhos na vida, né? E a gente corre atrás de realizar. Eu fui para fora muito cedo, completei 18 anos e eu fui para fora. Então eu tenho uma história que quando eu fui para o México, eu entrei no avião aqui e tinha um dirigente do clube me esperando lá no México. E eu desci do avião, fui parado na fronteira, lá na polícia do aeroporto, na alfândega, né? Aí a pessoa falava para mim, boleto regresso, boleto regresso. O que esse cara tá falando? Pegava meu passaporte, dei a passagem, dei documento, tinha umas bolachinhas no avião, dei a bolacha também, de nada adiantou. Aí era a passagem de volta. Eu só fui com a passagem de ida. E aí depois de 3 horas me levaram para uma sala, onde tinha algumas pessoas presas lá, amarradas lá tinha um banco de concreto com ferro e as pessoas lá, e eu na sala com os caras. E o pessoal falando comigo, eu não sei se era comigo ou não, mas também não entendi. E aí quando eu saio dessa sala, depois de 3, 4 horas, tem um mexicano lá com a plaquinha, Valdir Júnior, tô te esperando. Eu falei assim, porra, agora? Ficou 3 horas lá 3 horas. E conseguiu desenrolar como isso? Não Fiquei falava, curioso. não falava. E como é que eles liberaram? Aí depois acho que eles foram, né? Foram pesquisar, ver que tinha saído no jornal, que eu tinha ido para lá, acho que falou pelo nome, alguma coisa assim. E aí depois libera esse cara que ele vai jogar bola. Viram minha mala, só tinha chuteira, roupa esportiva, essas coisas. E aí fui para lá, mas eu falo, hoje em dia a tecnologia é totalmente diferente, né? Naquele tempo, aí cheguei no México e não sabia ligar para minha casa. Né? Você discar o telefone, hoje você faz um FaceTime, WhatsApp. Liga de vídeo, liga, né? Mas foi experiência, né? Foi uma experiência e quando eu largo tudo e venho, depois de meu pai se recupera, né? Ele fez fisioterapia, tudo se recuperou. Mas acho que a estrutura familiar, a base familiar e a nossa família, assim, hoje a gente se arrepende de ter largado, mas se tivesse as condições que tem hoje. Então eu não me arrependo de ter tomado a decisão que eu tomei por conta da família, do meu pai, e que era meu melhor amigo, a pessoa que sempre me apoiou, sempre estava lado a lado. Então, e aí volto e sigo a vida fazendo faculdade de Direito. E aí virou advogado? Não virei. A provocação é isso, né? Você se formou em Direito e aí, nesse momento, dá uma virada na vida. Aí eu passo a trabalhar só no restaurante, né? E tiro um pouco do meu pai de cena, fica eu e meu irmão, na verdade meu irmão e eu, né? E começo a fazer a faculdade de Direito, passando uma dificuldade tremenda por conta depois do meu pai ter sofrido, ele sofreu 2 AVCs, na verdade, teve um, logo na sequência ele teve outro. E aí começou a se recuperar e as coisas já no bar já não estavam tão boas, né? Mas a gente foi tocando. E aí quando eu chego terminando a faculdade, no 5º ano de faculdade de Direito, quando eu prestei a prova da ordem, a primeira prova eu não passei, eu recebo o convite para assumir o primeiro cargo público. Ali na Lins de Vasconcelos tinha um equipamento público que era o Balneário do Cambuci, que se tornou Clube Escola do Cambuci. É um equipamento que pertencia à Secretaria de Esportes, e lá tinha piscina, tinha quadra, a comunidade desenvolvia as atividades esportivas dentro daquele centro. E como ali na região todo mundo me conhecia por ter sido atleta, por ter sido jogador, eu terminando a faculdade,
eu recebo o convite para trabalhar no Clube Escola Cambuci. Entendi. É bacana, porque aí tem muita conexão com a experiência do que você teve com o futebol. Do esporte. Ah, interessante. E aí eu assumo lá o primeiro cargo, né? E no balneário. E quando eu cheguei no balneário, era um clube com a piscina vazia, o toboágua lá quebrado, rachado. Não tinha tatame para fazer as atividades físicas, atividades esportivas, judô, karatê, professor lá. E aí a gente começa a fazer um trabalho ali na região. Então fui falar com os empresários, com os amigos, aí a gente conserta a bomba da piscina, que estava quebrada há 2 anos. Aí primeiro final de semana a gente chama um médico para fazer exame médico na população, para poder entrar. Aí no primeiro final de semana, 800 pessoas frequentaram a piscina, sábado e domingo. E aí a gente começou a dar vida para o equipamento público novamente, trazer as pessoas para dentro dos equipamentos públicos. Tinha uma piscina semiolímpica, a gente conseguiu levar a seleção de polo aquático para fazer os treinamentos lá dentro do Clube Escola. Então a gente trouxe e atraiu o público consequentemente. Começamos a desenvolver as atividades de judô, karatê, futsal. Ao lado, um complexo, tinha a UBS, tem uma escola, uma educação infantil. Começamos, era um portão com um cadeado, que a escola não frequentava o clube, que não ia para a UBS. E aí a gente fez uma reunião com a diretora da UBS, que cada um pertence a uma secretaria dentro de um espaço público. Então era a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde. E aí nós começamos a trazer as atividades da UBS da terceira idade para dentro do clube. As crianças começaram a frequentar o clube e aí a gente conseguiu fazer um movimento... E ali começa o movimento político de fato, né? Porque isso é política, né? É uma política pública onde a gente, de fato, a população tem todo o direito de ocupar e usar o equipamento público, mas desde que tenha uma gestão que atraia as pessoas para dentro do equipamento público. Então a gente fez Dia Internacional da Saúde lá dentro, fazendo aferição de pressão, vários exames que a gente conseguiu levar para dentro desse espaço público e as pessoas começaram a ver que falar, olha, existe isso aqui, da visibilidade. E aí com isso passei no cargo 1 ano. E aí... Em 1 ano conseguiu fazer todo esse movimento dentro do clube? Dentro do clube, em 1 ano. E aí depois disso, eu recebo o convite para ser chefe de gabinete da subprefeitura em Cidade Tiradentes. Aí é uma nova etapa. E é longe. Longe. Depende do ponto de vista. É lógico. Do centro à Cidade Tiradentes, daqui da região central, são 32 quilômetros. Para São Paulo... É longe. É longe. Dava 1 hora, 1h30 de carro e de transporte público, enfim. E aí começa uma nova experiência na minha vida. Né? Na época o prefeito era o Gilberto Kassab, e ele, quando as pessoas falaram para ele das mudanças que ocorreram ali no Clube Escola Cambuci, eu recebi o convite para ser chefe de gabinete na subprefeitura de Cidade Tiradentes. Na verdade, era o Serra prefeito e o Kassab vice-prefeito. E aí eu fui para a Cidade Tiradentes e, com essa experiência. Não conhecia o bairro, não sabia. E quando eu recebo esse convite, é uma mudança de chave na minha vida muito grande, porque no Clube Escola era uma área do esporte, era uma área que eu sempre estava acostumado, né, a vivenciar. E quando vou para a Cidade de Tiradentes, uma responsabilidade maior de política pública num bairro. Cidade de Tiradentes são 15 quilômetros quadrados, 400 mil habitantes. O maior conjunto de Coab da América Latina. E aí a gente começa a lidar muito de perto com os problemas de um bairro, que é maior que muitas cidades, 645 municípios que a gente tem aqui no estado de São Paulo. 400 mil habitantes. Maior que muitas cidades do próprio estado de São Paulo. Acho que mais de 35% das cidades dos 645 municípios. E aí quando eu chego em Cidade de Tiradentes,
eu me deparo com um dos maiores problemas que até hoje a cidade de São Paulo enfrenta, que eram os pancadões nas ruas. Então você pega a cidade de Tiradentes, um bairro dormitório, as pessoas saem de casa 4, 5 horas da manhã. Eu costumo dizer que as pessoas que moram na cidade de Tiradentes e trabalham no centro, têm 2 cargas horárias. Uma no trabalho e uma dentro do transporte público. No transporte, é isso mesmo. Porque você passa 2, 3 horas para vir, 2, 3 horas para voltar. Então você passa 6 horas, 5 a 6 horas dentro do transporte público e 6, 8 horas no seu local de trabalho. E quando você chega no seu bairro, você quer ter o mínimo possível de paz, de sossego, para poder descansar, né? Descansar. Isso aí. E isso não acontecia. E aí eu junto com o subprefeito, na verdade o subprefeito falou, olha, a gente vai fazer aqui um combate aos pancadões e uma operação chamada Patrulha do Silêncio. Eu falei assim, Patrulha do Silêncio em Cidade de Tiradentes, como que vai ser isso? Né? Tudo novo na minha vida, cheguei lá com 26 anos, 27 anos, né? E aí a gente desenvolveu a Patrulha do Silêncio. E a Patrulha do Silêncio era uma operação em conjunto, subprefeitura, os agentes vistores, né? A Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, que nos dava o apoio, GCM, né? Que sem a GCM, com certeza não seria possível de estar realizando essa operação, Polícia Militar, Polícia Civil, e aí a gente marcava um ponto de encontro, e aí nós pegamos uma lei da cidade de São Paulo, que todos os comércios que não possuem isolamento acústico teriam que fechar a 1h da manhã. Então assim, a gente pegou a lei, e a primeiro momento, a gente passou em todos os comércios, a gente dividiu a cidade de Tiradentes em 15 setores, e nós passamos nos comércios orientando as pessoas, porque o pancadão ele existia porque os bares ficavam abertos, né, até de madrugada, 4, 5 horas da manhã, vendendo bebida, as pessoas ficavam na rua, levantavam o capô dos carros, aumentava o som e ficava bebendo. Aumentava o som, e naquela época não tinha ainda os pancadões de trio elétrico, né, aqueles carros de som. Estava começando. E aí a gente, por 30 dias, passou orientando todos os bares. Olha, a gente vai fazer uma ação, uma patrulha aqui em Cidade de Tiradentes. Todos os bares que não possuem isolamento acústico, se tiver aberto depois da 1h da manhã, primeiro vai ser notificado, uma multa era R$32 mil, e a reincidência, a gente lacrava os estabelecimentos comerciais. Era comunicado, depois uma multa e depois lacre. Exatamente. E no paralelo, a gente tentava fazer o combate junto com o pancadão. E aí, durante 30 dias, ocorreu. Eu falei assim, olha, graças a Deus a gente já avisou todo mundo, tenho certeza que eles vão fechar, a gente não vai ter problema, vamos fazer a operação no primeiro final de semana. Chega o primeiro final de semana, nós vamos num setor lá em Cidade de Tiradentes chamado Vila Holanda. Cara, tinha um trio elétrico, parecia o Demolidor da Ivete Sangalo, no meio da rua, os funkeiros, todos eles em cima do trio. No início, ia começar o pancadão lá no meio da rua. E aí a gente chega, apreende o trio elétrico, acaba com o show na rua, a gente tomou pedrada no carro. Eu ia perguntar, ficou todo mundo feliz, né? Todo mundo, né? Super feliz. Mas, de certa forma, isso mostrou que o poder público ia começar a atuar de fato naquela região. Mas a população, os moradores ficaram, né? Ficaram felizes, né? Aí iniciou todo esse processo. E aí nós aprendemos o trio e tal. Aí nós começamos a atuar na Patrulha do Silêncio. Então, todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo, nós trabalhávamos durante o dia na subprefeitura, voltava para casa, tomava um banho, descansava 1 hora, voltava para a Cidade de Tiradentes, e aí a gente se encontrava na sede da Força Tática, ali na polícia, lá na Cidade de Tiradentes, e 1 hora em ponto saiu um comboio. Carro da subprefeitura, GCM, Polícia Militar, um carro da Polícia Civil, os agentes vistores, e deixava um guincho dentro do nosso pátio. Caso tivesse alguma apreensão de veículo, o guincho já estava lá para fazer a apreensão do veículo. E a gente começava a rodar. Então, nessa ação, nós notificamos 353 bares.
lacramos metade deles. Então foi um início muito complicado. Pesado, né? Pesado. Paralelo a tudo isso, a gente começou a conversar com quem eram os organizadores desses pancadões. Né? A gente não queria chegar em Cidade Tiradentes e mudar o ritmo musical das pessoas, nada disso. A gente queria que tivesse ordem. E aí, paralelo a tudo isso, a gente foi orientando as pessoas e as pessoas viram que, de fato, o poder público estava atuando, porque o papel dos agentes públicos, né, é atuar. E quando a subprefeitura, os agentes públicos não atuam, alguém atua. E geralmente não é o lado bom do negócio, né? E com isso a gente conseguiu diminuir no bairro 30% a violência doméstica, porque as pessoas ficavam no bar, chegavam em casa bêbadas, socavam as mulheres, as pessoas. E 30% o acidente de veículo dentro do território de Cidade Tiradentes, porque as pessoas pararam de dirigir, iam para casa mais cedo. E com tudo isso, nós começamos a idealizar um festival de funk organizado pela subprefeitura. Então era Festival de Funk da Paz. Para a pessoa poder participar do festival com toda a estrutura contratada pela subprefeitura, palco, camarim, jurados, a gente fez o primeiro festival, então tinha toda uma regra para você poder participar de tudo isso. As pessoas tinham que levar 3 letras de música para a subprefeitura, as letras não podiam ter apologia a crime, nada, né? Enfim. E aí a gente organizou esse primeiro festival de funk. A gente fez o papel de poder público para atuar no bairro e a gente conseguiu fazer com que as pessoas tivessem o direito, exercessem o direito de ir e vir com tranquilidade, o silêncio, a paz. E na parte cultural, a gente tirou aquela informalidade e transformou em formalidade. E nesse primeiro festival de funk, saíram vários funkeiros que hoje todos eles moram no Anália Franco, andam de carro importado e conseguiram, de fato, prosperar, né? Através de uma ação do poder público, em conjunto com a população, em conjunto com toda a estrutura da Prefeitura Municipal de São Paulo. Porque o mais difícil dentro da Prefeitura são as secretarias se conversarem. E a gente conseguiu, dentro de um território de uma subprefeitura, das 32 subprefeituras que existem na cidade de São Paulo, a gente conseguiu transformar a cidade de Tiradentes. E com isso, à época, o secretário de subprefeituras era o André Matarazzo, a gente tornou piloto aquela ação que nós fizemos e aí depois começou a expandir para outras subprefeituras. Eu estou aqui ouvindo sua história, que eu acredito e ouvindo é uma baita história bacana, e estou fazendo uma conexão com o que você contou anteriormente, que numa necessidade de família, você deixou um sonho de lado lá, que era o futebol lá na Bélgica, e abandonou e foi até condenado por isso pela FIFA, mas transformou um povo, né? Eu acho que eu costumo dizer que quando a gente se coloca para fazer alguma coisa, acho que a gente tem que fazer de uma forma muito bem feita, né? E eu tive, graças a Deus, que quando eu recebi o convite do subprefeito, que foi para lá na mesma época que eu, também era uma pessoa muito proativa, uma pessoa que de fato queria fazer as mudanças na política, não vivia da política, vivia para a política, né? E a gente se deu muito bem, deu muito certo essa parceria. E quando a gente, depois de um certo tempo, a gente começou a ver o progresso chegar naquela região. A gente, quando foi para lá, os apartamentos da Alcoa valiam 30 mil reais. Depois dessa ação do poder público, quando você começa a colocar ordem no bairro, o progresso começa a chegar. As coisas começam a acontecer. Os grandes empresários não vai mais ter medo de ir para a cidade de Tiradentes. Eles vão apoiar então foi McDonald's, foi as grandes redes. Quando nós chegamos lá, tinha 3 grandes empresas, Casas Bahia, a loja 100 e mais uma loja. Hoje tem McDonald's, tem shopping, tem açaí, né, tem
grandes marcas que estão no bairro por conta de uma ação que a gente fez do poder público de melhorar aquela região. E era muito engraçado que a gente deixava uma secretária eletrônica e a gente colocava cartaz em todos os lugares. Olha, se na sua rua tiver algum estabelecimento aberto após 1h da manhã, se tiver pancadão, deixe, não precisa se identificar e deixa seu recado na secretária eletrônica. Então a gente tinha uma pessoa que ficava só pegando os recados da secretária eletrônica para fazer o roteiro que nós íamos visitar durante o final de semana. E com isso, a população, ela não se manifesta de forma aberta e essa população foi se manifestar depois nas urnas, que é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque... Até uma perguntinha antes, porque até então você tá ali numa posição pública, mas que não é política, porque não teve uma ação do povo que te colocou naquela posição. A gente estava mais no executivo, né? A gente estava fazendo... E o que te motivou a fazer todas essas mudanças, estando ali? E aí, eu um dia estou inaugurando... Aí só para isso que é importante. A gente fez todas essas ações e, paralelo a tudo isso, a gente criou um estúdio dentro de Cidade Tiradentes. Um estúdio como esse, público, as pessoas podiam ir lá, gravar o seu CD, cantar, e tinha um operador, funcionário da prefeitura, que auxiliava todas essas pessoas que eram os moradores, que tinham o sonho de gravar o seu CD, de ter as suas músicas. E nós vamos inaugurar esse estúdio, né, esse espaço. E aí, nessa época, já o Serra tinha saído candidato a governador, virou governador de São Paulo, o Kassab assume a prefeitura de São Paulo. E nesse dia, sem eu conhecer, tinha conhecido o Kassab uma vez, tinha visto o Kassab uma vez, aí o Kassab faz assim. Quando ele faz assim, eu olho para trás. Ele, não, é você mesmo. Aí eu falei, ele falou, eu gostaria que você fosse na prefeitura falar comigo hoje às 15 horas. Isso era 9 horas da manhã. Falei, vou ter que inaugurar aqui e vou ter que ir embora, porque até chegar na prefeitura, né? E aí quando eu chego lá na prefeitura, ele queria saber um pouco mais sobre a minha vida. E eu falei, essa mesma coisa que eu estou dizendo aqui, eu falei para você, olha, sou de família humilde, meu pai não tem a 5ª série, mas o meu pai me ensinou o que é a vida, a faculdade da vida, porque atrás do balcão você aprende o que é a vida, né? Você começa a ter relacionamento com pessoas e você acaba, né? E aí o Kassab, olha, legal, tal, continua fazendo o que você está fazendo e tal, e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando lá. E aí um dia ele me convida, né, para ser candidato a deputado estadual. Aí eu falei, não, aí também já é demais. Na política, aqui no executivo, fazendo aqui o trabalho é uma coisa. Agora, candidato, eu nunca sonhei isso para a minha vida. Eu nem sei como faz uma campanha. Aí ele falou, não, você não precisa fazer campanha, sua campanha já está feita. Porque o voto, ele é consequência de um bom trabalho. Eu falei, mas não é assim, eu não consigo falar, não sou muito bom em falar para as pessoas. Não, isso o tempo vai te mostrar. E me incentivou a ser candidato a deputado estadual, isso em 2018. Aí, 3 meses antes, eu decido a ser candidato. Falei, vou decidir, então eu vou ser candidato. As pessoas, vocês me ajudam? Falei com as pessoas próximas e saio para fazer a eleição de deputado estadual. E aí, 3 meses, vou falar com as pessoas, tal, aquela coisa que você acha que já ganhou, que tudo é lindo, maravilhoso. Eu tenho 20 mil votos. Entro numa eleição, primeira vez, saio com 20 mil votos. E aí vou dentro de Cidade Tiradentes, o mais votado, 7 mil votos. Então, é o que eu falo, o trabalho que eu fiz naquela região me mostrou que a gente estava certo. A população não se manifestou de forma, né? Naquela época nem tinha as redes sociais, não era uma coisa muito fácil você conseguir ter o alcance das pessoas. Mas na urna eles responderam e tive 7 mil votos dentro de uma zona eleitoral só, que foi quase o ápice, né? Você pega 400 mil habitantes, na época devia ter uns 90 mil eleitores, quase 10% da população. Então, votos válidos, né? Enfim, quem foi votar deve ter tido praticamente 10% dos votos na região. Então, isso mostra que o poder público onde atua
né? Acho que as pessoas têm isso. Então, foi uma experiência muito válida, né? Quando a gente perde, a gente fica triste, fala que não vai mais concorrer, mas no dia seguinte já está na política novamente e fazendo. E é o que eu falo para as pessoas, né? A política, às vezes, a gente tem que separar a politicagem da política. A política, todos nós, no dia a dia, todo mundo faz política. Né? Você vai falar com seu filho, pai, posso jogar no celular? Olha, você vai jogar 1 hora, mas depois você tem que jantar. Isso é política. Está negociando. Né? Para sua esposa, vou ver o jogo do Corinthians, me empresta o cartão de crédito para ir no shopping. Política. É política, negociação. Está negociando. Exatamente. Então, eu acho que a boa política, isso é muito importante para a população, de fato. Então, e normalmente, agora é aquele momento que eu pergunto, por que entra na política? Porque no nosso Brasil, político não tem adjetivos bonitos, são todos adjetivos ruins, porque via de regra o povo acha que quem entra na política entra para se dar bem, para ganhar dinheiro, para ter algum benefício próprio. E aí, ouvindo a sua história, você entra na política quase que por osmose. É o caminho natural de entrar na política, né? Exato. Nada forçado, nada pensado. O esporte te levou na primeira indicação para assumir um aparelho. E aí, a consequência disso, cidade de Tiradentes, ação na cidade de Tiradentes, e aí o convite do Kassab, à época, para se tornar candidato. E depois? Aí depois eu perdi a eleição, e aí fui lá bater na porta do Kassab. Perdi. Perdi o cargo, perdi o emprego e perdi a eleição. E aí, nesse intervalo, volto pro bar. Continuo fazendo o meu trabalho, trabalhando no bar. E aí, nesse período, a gente já começa a transformação para o restaurante, né? Porque o bar era uma coisa que já estava ficando muito para trás e o retorno financeiro já não era o mesmo. E você trouxe uma bagagem enorme de fora para dentro e falou assim, caramba, isso aqui também, se eu mexer ali, eu posso mexer aqui e transformar, né? Exatamente. E aí foi um papel também difícil de convencimento para o meu pai. Imagino. Falar para ele que eu ia não mais desfazer o bar dele, né, que era a vida dele, e nós íamos transformar num restaurante. Aí ele falou, olha, eu aceito, mas desde que a mudança não seja muito drástica. Eu falei, não, pai, vai ser uma coisa tranquila. E aí a gente transformou em um restaurante. Ficamos, na verdade, 3 anos fechados, né, por conta que a gente acha que vai gastar uma coisa, gastar outra. E aí a gente eu pego a casa onde meus pais moravam, onde eu morava também, no final de tudo que não tinha mais o que fazer, e a gente refinancia o imóvel. Então a gente foi na Caixa, você faz aquele refinanciamento, aí só pode financiar 70% do valor do imóvel, e aí a gente faz o financiamento, pega esse dinheiro para finalizar a obra do restaurante. E aí a gente inaugura o restaurante em 2019, em agosto de 2019. E o restaurante, graças a Deus, né, vai de vento em polpa. E meu pai realizou esse sonho dele. Porque ele viu, né? E eu falei para ele, antes disso, eu falei, pai, ou a gente fica aqui no boteco, ou a gente vai ter que fechar. E aí, se você quiser ir para a praia, eu compro uma casa na praia para você e você vai viver a sua vida lá com a minha mãe, já trabalhou demais e tal. Ou a gente reforma isso e vai se tornar um restaurante para a gente poder ter né? E aí ele falou assim, se você quiser me matar, você compra uma casa na praia para mim. Eu falei, não, então nós vamos reformar. Então foi desse papo que surgiu o restaurante. E eu trabalhando lá nesse período, esperando, aí o Kassab me dá a oportunidade de, novamente, depois eu recebi o convite do secretário de Educação, Alexandre Schneider, à época, para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação. Aí lá eu fiquei por um ano, 2019, até março de 2020. E aí, em 2020, tem as eleições municipais para vereador. E aí eu tenho que me descompatibilizar 6 meses antes, aí em março da secretaria.
e saio candidato a vereador em 2020. E aí, em 2020 eu perdi meu pai, pandemia, aquela coisa toda, vou para a eleição sem nenhuma estrutura e tive 6.000 votos na eleição. E aí falei, agora acabou, 6.000 votos numa eleição de vereador, né? Volto para o restaurante. Estou tocando minha vida e tal. Recebo novamente o convite para trabalhar ajudando no gabinete de uma deputada estadual. Ela vem me ajudar, você teve os votos, eu estou precisando, tal, na eleição de 22. Aí nós vamos lá, ajudo, fico 1 ano e 2 meses lá também. Ajudando a campanha dela. Ajudando a campanha dela, estruturando a campanha dela na capital. E aí ela saiu candidata, teve 23.000 votos. E aí ela não se elegeu. E aí volto para o restaurante. Aí fui trabalhar no partido nesse período. O Tarcísio ganha o governo, o Kassab vai para a Secretaria de Governo. E a gente começa a estruturar o partido no estado de São Paulo. Então, o PSD, à época, começou o governo com 65 prefeitos, né? E hoje tem 350 prefeitos dos 645 municípios. Então, a gente ajudou nessa articulação partidária. E depois saio candidato isso foi em 2018, né? Em 2020 eu saí candidato a vereador. Daí com essa votação, como eu não ganhei, aí o Kassab me chama, eu era o 3º suplente, nesse período que a gente está articulando o Estado. O vereador que tinha sido eleito virou deputado federal. O suplente assumiu e se tornou secretário de Estado e assumiu o 3º suplente. E aí, depois disso, o 3º suplente se licenciou e eu assumi como suplente, como vereador aqui na cidade de São Paulo. E uma experiência incrível, né? Uma realização de um sonho também, uma realização de um trabalho feito pela cidade, em especial em um bairro, mas com a visão para a cidade inteira. E aí eu, preparado para assumir isso, já tinha me preparado há uns tempos, aí, durante o período, e desenvolvi alguns projetos de lei nesse período que eu estou na casa. Então, nesse período, eu já desenvolvi 10 projetos de lei que, né, a gente vai tentar aprovar agora para se tornar lei e dar continuidade no trabalho agora não mais no executivo, mas sim no legislativo, legislando. E preparando a campanha agora para a próxima eleição. E preparando a campanha agora para 2024, para, se Deus quiser, a gente conseguir, de fato, assumir desde o início, para a gente poder colocar os nossos projetos, né, enfim, em prática desde o início, ter 4 anos, né, para a gente poder trabalhar, construir os projetos e, de fato, ver esse projeto chegando na base. Porque o legal do legislativo é isso, é que nem uma gestação. Você constrói um projeto, você aprova o projeto, você sanciona o projeto, você não, mas o prefeito sanciona o projeto e depois disso a gente leva o projeto para as 32 subprefeituras, para a cidade de São Paulo, de fato. E aí você vê acontecendo o projeto. Então, assim, a gente tem hoje alguns projetos que a gente vem estudando, a gente vem se preparando, a gente tem uma equipe técnica que vai ajudando a gente. Eu falo que o papel principal do vereador é ser zelador de bairro, né? A gente tem que cuidar do bairro. Sim. E isso é uma coisa que está se perdendo. Antigamente você via mais aquele vereador do bairro sendo eleito por conta das ações que ele fazia naquela região. E hoje, através das redes sociais, isso se perdeu um pouco, porque às vezes a gente elege uma pessoa, a população elege um vereador, mas aquele vereador ele não tem aquele carinho, aquele impacto com o bairro. Não está conectado, de fato. não está conectado não tem ao a bairro, conexão, né? exatamente. E a gente, e também é super legítimo, né? Claro, eu acho que todo mundo tem que ser eleito, as pessoas estão lá disputando uma eleição e não tenho nada contra. Mas você disse que é isso. O papel do vereador, na verdade, é cuidar de uma parte da cidade. Exatamente. Né? Não
Exatamente. O papel da cidade é para outro, o papel do Estado é para outro, mas o vereador é isso. É aquele mais próximo da população, isso, né? Que é o parlamentar mais necessidade, conhece a necessidade daquela região, daquele povo ali. Né? Exatamente. E aí eu desenvolvi alguns projetos nesse período que eu estou lá, projetos importantíssimos que a gente, às vezes a gente coloca um projeto de lei para ser votado, porque também não é fácil votar e aprovar um projeto de lei dentro da casa, são 55 vereadores, então para você, vai lá, apresenta o projeto no plenário, depois disso ele tem que passar por 2 comissões dentro da casa, então você tem que ir lá e fazer a política, e aí isso é o legal da política, porque você vai falar para os seus colegas a importância desse projeto e como esse projeto vai impactar lá na ponta da cidade de São Paulo. E aí a gente tem esse papel de convencimento perante os seus colegas em uma comissão, depois é aprovado em uma comissão, depois tem que passar para a Comissão de Justiça, ser aprovado na Comissão de Justiça e depois ser sancionado pelo prefeito. Sancionado pelo prefeito, depois a gente vai discutir com o executivo, a pasta que é o projeto, seja da saúde, seja da educação, como implementar isso na cidade de São Paulo. E aí a gente vai vendo e a gente tem que ter números, tem que ter estudos para a gente poder argumentar com o secretário, argumentar com os colegas e com o prefeito por que o projeto. Essa conversa aí eu vou fazer o seguinte, vou te convidar para um outro programa, que é o Politizando, que é para fazer com que as pessoas entendam exatamente todo esse mecanismo da política, que não é uma política ruim, é a política necessária para fazer as coisas acontecerem, né? Porque o nosso papo aqui, o nosso papo despolitizado e mais uma vez aqui um papo bacana, um papo gostoso, um papo de vida aqui sobre um ser humano que está atrás da posição política, e saber que a política na sua vida foi algo natural. Natural. Né? E aí mostrar isso para as pessoas, né? O que mais importa para mim aqui, o Igor aqui na VEM TV, é que as pessoas que estão vendo a gente saibam que por trás de uma posição política existe um ser humano com sonhos, com desejos, com vontade, com família, com metas, com objetivos, que por uma motivação maior se põe nessa posição política. Né? Não estou falando que todo mundo é igual, e graças a Deus nem todo mundo é igual. Né? As pessoas são diferentes, mas é gostoso ouvir uma história como a sua que você tinha um outro objetivo, você tinha uma outra meta. Tinha. E aí, por uma razão inesperada, você muda tudo e hoje está aqui se botando candidato, pré-candidato a vereador para as próximas eleições. Né? E aí, em função do seu trabalho, a gente vai conseguir ver lá nas urnas qual vai ser o resultado. Exatamente. Né? E desejo sorte. Amém. Né? Amém. E obrigado por essa conversa. Imagina, muito obrigado. E deixo aberto aqui para as suas palavras aqui, porque peço assim, deixar um recado para as outras pessoas que estão vendo a gente, que assim, o que você deixaria de recado para os jovens que estão vendo a gente? Igor, primeiro assim, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, a gente só consegue quebrar esse... Né, deixa eu te cortar rapidinho aqui, que eu vou pedir lá pro Joe, bota o QR Code com o WhatsApp do vereador Valdir, que quem quiser perguntar diretamente para ele mais alguma coisa que a gente não falou aqui, o QR Code está aí na tela, pode escanear e pode mandar a mensagem. Agora, desculpa, pode continuar. Eu acho que, primeiro, assim, agradecer essa oportunidade para quebrar esse preconceito da política, né? Eu acho que a população, não tiro a razão da população, mas eu acho que tem que... essas oportunidades são boas para a gente poder esclarecer e falar um pouquinho do nosso trabalho de verdade. Na questão com relação à eleição, quando a gente entra para disputar uma eleição, não é uma tarefa fácil, porque essa eleição não é só do Valdir Pessoa. Existe toda uma estrutura familiar por trás. Tenho minha esposa, a Giovana, que é uma pessoa que maravilhosa, que vive a minha vida. Meus filhos, eu tenho um filho de 6 anos chamado Matheus e tenho um filho de 1 ano e meio chamado Gustavo. Então, tem dia que eu saio, ele está dormindo, eu chego, ele está dormindo. Graças a Deus, hoje tem as chamadas de vídeo que durante um percurso, uma agenda e outra, eu converso com eles e consigo matar um pouquinho das saudades.
E o que eu falo para os jovens em todo lugar, quando eu vou falar, conversar, palestrar para eles, eu falo o seguinte: se você tem um sonho, vai atrás do seu sonho, não desiste. Porque eu sou prova viva disso. Eu fui atrás de um sonho, não realizei, ou realizei em partes. E aí, quando eu volto, eu achava que minha vida tinha acabado. Falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Não estudei, não fiz nada, só joguei futebol e era o que eu gostava. Eu tinha certeza que aquilo daria certo. E aí volto para cuidar da minha família muito novo, com 18 anos, porque meu pai doente não foi mais trabalhar, eu e meu irmão, as dificuldades que a vida... Cara, a gente chegou ao ponto de quase ser despejado, né, de casa. E a gente deu a volta por cima e assim, para os jovens, não desista. O sonho, ele existe, que é para a gente correr atrás para tentar realizar. Então, o recado que eu deixo é: o certo não dá errado e o errado não dá certo. Então, mira o seu objetivo, foca no seu objetivo, corre atrás, que com certeza o homem lá de cima vai ajudando e vai tirando as pedras dos caminhos para a gente poder realizar. Então, eu me coloco à disposição, tem o QR Code, tem as redes sociais. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está lá de portas abertas. E agora é ir para cima de mais uma eleição, de mais um trabalho, de mais um objetivo para a gente tentar conquistar e realizar. E mais uma vez, Igor, muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado.